olha só, Ligado em Você Saúde está recebendo hoje aqui o Dr. Luciano. Ele que está chegando na cidade de Toledo, vai trabalhar junto com a equipe da IGAST, ele que é coloproctologista. Tudo bem, Dr. Luciano? Tudo bem. Mas vamos entender um pouquinho como que funciona a área do Dr. Luciano. Luciano, como que funciona o coloproctologista? Qual é a área que ele atende? Na verdade, a coloproctologia é uma especialidade médica que ela cuida das doenças do intestino grosso e do ânus, tanto da forma clínica quanto da forma cirúrgica. E as doenças mais comuns que a gente tem são o intestino preso, que é a constipação intestinal, hemorroidas, fístulas, fissuras e as doenças um pouco mais graves, entre elas o câncer de intestino, que é um dos cânceres mais comuns no Brasil e no mundo. Como que as pessoas já sabem que está na hora de procurar um médico na sua área? Tipo, elas percebem alguma coisa, sentem alguma coisa? Na verdade, os sintomas intestinais, eles são muito frequentes na população. Geralmente, quem tem alguma queixa intestinal fica um pouco inibido de procurar um médico, mas assim, a rigor, todas as pessoas a partir dos 50 anos deviam fazer um exame de colonoscopia, que é uma endoscopia do intestino, para fazer um rastreamento do câncer de intestino. Isso já existe para outros tipos de tumores, como a mamografia para o câncer de mama. Só que quando a pessoa apresenta algum sintoma intestinal antes, ela deve antecipar a procura. E os sintomas mais comuns assim, são o sangramento intestinal, alteração do hábito intestinal, emagrecimento. E são doenças que são bem comuns na população. Por exemplo, assim, a hemorroida, que é uma doença extremamente comum, cerca de 50% da população ou tem ou vai ter problema em algum momento da vida com esse tipo de doença. Mas, doutor Luciano, geralmente esses exames, os homens ainda têm um pouco de receio, né? As mulheres já não estão mais acostumadas. As mulheres, assim, como elas já são acostumadas com um exame mais íntimo, da região íntima, com o ginecologista desde a adolescência, é muito mais fácil elas procurarem. Já o homem é mais complicado, porque ele sente a masculinidade afetada, se sente invadido, às vezes, por causa do exame. Houve isso há um tempo atrás, quando teve uma grande propaganda, se difundiu o exame de próstata, que já se quebrou um pouco esse tabu. E eu acho que o exame do intestinal também, eu acho que no esclarecimento, na consulta, na conversa, a gente vai explicando a necessidade e não tem nenhum problema de fazer isso, é natural, né? E geralmente esses procedimentos são feitos mesmo na clínica ou no hospital? Assim, a gente começa sempre pela história dos sintomas, o exame físico, e se precisar de algum exame complementar, dentre eles a retossigmoidoscopia ou a colonoscopia, a gente tem todo o equipamento na clínica disponível para fazer. No caso de doença hemorroidária, que é uma queixa das mais comuns, nem sempre precisa fazer cirurgia. Às vezes, só com orientação da alimentação a gente consegue resolver os sintomas. Às vezes, a gente pode fazer tratamento com ligadura elástica, que a gente coloca uns elásticos nas hemorroidas e elas secam e caem. Isso evita a cirurgia, porque a cirurgia no períneo, como é uma área extremamente sensível, a recuperação depois da cirurgia é bem sofrida. Então, sempre que a gente puder evitar, a gente tenta evitar com esses recursos um pouco mais modernos. Doutor Luciano, às vezes as pessoas acabam não procurando um coloproctologista, ou se tem um tumor, alguma coisa, elas têm receio sobre uma bolsinha, não sei se esse é o termo mesmo, mas ele vai explicar para a gente, uma bolsinha que eles têm que usar por causa da cirurgia. Isso as pessoas se afastam um pouco, acabam não procurando um médico? Isso é verdade. Já aconteceu de, por exemplo, eu diagnosticar um tumor, uma lesão maligna e comentar com o paciente antes da cirurgia que ia ser necessário o uso de uma colostomia, que precisa usar a bolsinha, mesmo que temporária. A primeira reação do paciente é assim: não, eu prefiro morrer do que ter que usar essa bolsinha. Porque é um pouco discriminado, a pessoa sai na rua, parece que está todo mundo olhando. Mas assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, com todos os recursos, na maioria das vezes dá para fazer cirurgia sem o uso da colostomia, ou às vezes fazer um uso temporário dela só. Em alguns casos não tem como, dependendo da localização do tumor, é necessário fazer uso de uma colostomia definitiva. Mas é assim, a colostomia, quando ela é bem feita e com os cuidados que a gente explica todos para ter depois da cirurgia, ela não incomoda o paciente.
Ele sai na rua com uma camiseta por cima, ninguém vai olhar, ninguém vai saber que ele tem uma colostomia. Sim, na maioria das vezes, então, também é temporário esse tratamento. Isso, às vezes a gente faz uma cirurgia em que a junção do intestino lá dentro da barriga é muito complicada, a gente faz uma ileostomia, uma colostomia protetora, para proteger aquela sutura dentro da barriga. E depois, uns meses depois, a gente faz uma nova cirurgia para fechar e voltar tudo ao normal como era antes. Muito interessante. E se você quer saber também um pouquinho mais, você pode entrar em contato no telefone 045 355 4055 no IGAST e conversar direto com o Dr. Luciano, tirar suas dúvidas, ele vai resolver. Dr. Luciano, muito obrigado aí pela entrevista de hoje, as dicas aí, olha, muito interessante, e tirou algumas dúvidas também que eu não sabia sobre essa área. Muito obrigado, Dr. Luciano. Obrigado a vocês, sempre que quiserem, estou disponível para esclarecimentos. Hein?